Esse é o convite maravilhoso do Senhor. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não faz ninguém, por meio de força, ser forçado a segui-lo. Não. Pelo contrário. Quando nós ouvimos, quando o homem ouve esse convite, ele é atraído por esse Senhor. Graças ao Senhor. Nós estamos desfrutando, irmãos, terminamos, semana passada de desfrutar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Encerrou semana passada, a primeira carta. E hoje nós vamos iniciar o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses. Mas eu queria ainda fazer uma contextualização do que foi mostrado na primeira carta. Ao final de cada capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala sobre a volta do Senhor. Em cada capítulo, Paulo relata, sabe, e vamos pedir para tirar a massa. Senhor Jesus. Está enganchado aqui. Graças a Deus. Senhor Jesus. Então, ao final de cada capítulo, Paulo ele ressalta a importância sobre a volta do Senhor. É como se Paulo quisesse lembrar os irmãos, de que não é suficiente só se tornar filho de Deus. Não é suficiente só ser crente. É necessário almejar crescer em vida. Desejar ser um filho herdeiro. Senhor Jesus. E aí, quando no final da primeira carta, Paulo fala para que essa carta seja lida para todos os irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Veja como é importante, irmãos, como essa carta é crucial se nós queremos ser vencedores. Se nós queremos ser aqueles que vão reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Paulo diz que essa carta é importantíssima e que ela seja lida para todos os irmãos. E aí, semana passada, nós fomos encorajados a ler esses 5 capítulos. Não sei se você já leu. Mas é necessário, irmãos, a gente conhecer. Por isso que Paulo fala para que seja lida diante de todos os irmãos. E aí ele também fala que a sua vinda, a sua vinda está próxima. Que o Senhor nos guarde e nos faça crescer em vida, para nós estarmos preparados para a volta do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então ele encerra a primeira carta dessa maneira, falando para os irmãos que é necessário conservar íntegro o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Até a volta do Senhor nós precisamos conservar íntegros, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Então é necessário uma perseverança, uma busca diária, para que a gente possa continuar, irmãos, essa fé sendo acrescentada a nós. Não só os irmãos lá de Tessalônica, mas nós, da Igreja Araguaína, nós precisamos crescer cada vez mais. Ó Senhor Jesus. E aí, quando Paulo escreve a segunda carta, o contexto era o seguinte, é porque Paulo passou a primeira vez, passou pela cidade de Tessalônica, pregou o evangelho durante alguns meses, algumas pessoas creram no Senhor, e logo em seguida Paulo teve que sair da cidade por causa da perseguição. Eles foram muito perseguidos e Paulo teve que sair às pressas daquela cidade, porque queriam matá-lo. Então aqueles irmãos não tiveram a oportunidade de conviver muito tempo com Paulo, com a presença de Paulo. Eles não tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer as verdades básicas do Evangelho. E aí Paulo escreve a segunda carta. Na segunda carta, Paulo vem corrigir os irmãos, por um lado consolar, porque eles estavam sendo martirizados, alguns já tinham sido mortos por causa do Evangelho, e outros estavam vivendo uma vida desregrada, sem estar de acordo com a vontade do Senhor. Alguns não trabalhavam, queriam se aproveitar
da condição ali de ser, não, eu sou da igreja, aqui tudo tem em comum, e aí se aproveitavam disso para não trabalhar e se alimentar sem precisar trabalhar. Então, Paulo, na sua segunda carta, ele vem, por um lado, corrigir falhas e, por outro lado, vem consolar os irmãos. Consolar até para os familiares, para os irmãos, por causa da morte dos irmãos que foram martirizados. E aí Paulo mostra bem claramente que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que foram encontrados vencedores no Senhor e já dormiram no Senhor, esses serão arrebatados primeiros, até primeiro do que os que estiverem vivos. Então Paulo vem consolar os Tessalonicenses, e uma coisa interessante é que quando Paulo escreve a segunda carta, assim também como a primeira, ele não escreve sozinho. E aqui é um ponto interessante, que na igreja nós nunca podemos fazer a obra do Senhor sozinho. Nós precisamos sempre de ter, como os irmãos estão falando agora atualmente, né, cúmplices na obra do Senhor. Nós precisamos ter irmãos que são um em espírito, mas também um de alma. Um de espírito se chama unidade, e um de alma é quando nós somos unânimes. Ó Senhor Jesus. Então Paulo inicia sua segunda carta aos Tessalonicenses assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Aqui nós sabemos, nós estamos claros de que Paulo que escreveu essa carta. Mas havia dois irmãos, Silas, né, Silvano e Timóteo, que assinaram embaixo. Tudo que Paulo falou, aqueles irmãos, eles eram um com Paulo. Isso é crucial na obra do Senhor. Nós precisamos ser irmãos, não só em espírito, não só, sou um com o irmão ali no espírito. Não, nós precisamos no serviço também demonstrar essa unanimidade. Na obra do Senhor, nós precisamos também ser um de alma. Ó Senhor Jesus, mesmo pensamento, mesmo propósito. Não é porque o irmão A falou daquela forma, e eu não, que lá eu não concordo não. Não, mas você tem que orar pelo irmão para que você seja um, e aquela direção do Senhor seja única. Nunca pode haver duas direções na igreja. É uma direção só, é uma trombeta só. Ó Senhor Jesus. Então aqui Paulo tinha Silvano e Timóteo que assinavam embaixo, eram cúmplices na obra, né, na construção do nosso local de reuniões. Graças ao Senhor, nós iniciamos uma obra com, né, que o final dela vai ter um valor, um montante muito além da nossa capacidade financeira. E essa primeira e segunda etapa eu tô mais à frente. Mas por que eu arrisco? Por que eu vou lá e me empenho? Porque eu tenho irmãos que estão junto comigo que assinam embaixo. Nunca, né, teria coragem de assinar sozinho. Mas graças ao Senhor que na obra do Senhor nós sempre somos, né, temos irmãos que colocam o ombro junto, que são que assinam junto. Graças ao Senhor. Então nós precisamos da unidade e da unanimidade entre nós. Senhor Jesus. O versículo 2 diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é um outro princípio interessante, irmãos. Desde quando o homem foi desconectado de Deus lá no Jardim do Éden, ele perdeu a paz, ele perdeu o sossego, ele perdeu a segurança, ele perdeu a alegria. Por isso que os homens, depois de Adão e Eva, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles começaram a criar instrumentos para tentar substituir, para tentar trazer essas coisas sem Deus. Criaram instrumentos cortantes para tentar se defender, para trazer segurança. Criaram instrumentos musicais para tentar se alegrar sem Deus. E também começaram a criar gado, para tentar ter uma segurança, um sustento, garantir a sua sobrevivência sem Deus. Só que aqui nesse segundo
versículo de 2 Tessalonicenses diz que a graça e a paz é da parte de Deus, nosso Pai. Nós temos essas coisas garantidas quando nós estamos conectados com Deus. Uma vez que nós fomos reconectados com Deus, por meio do novo nascimento, por meio da regeneração, por meio de quando nós cremos no Senhor, e Ele veio habitar em nós somos reconectados com Deus, graças ao Senhor. Nós podemos agora desfrutar desse benefício de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem, de tudo que Deus fez, de toda a graça de Deus. Ó Senhor Jesus, a graça e a paz são da parte de Deus, nosso Pai. Fora de Deus, irmãos, existe uma paz mentirosa, uma falsa paz. Existe uma falsa alegria, uma alegria momentânea, assim, efêmera, logo passa. Uma alegria passageira, é quando alguém, né, se consome droga. Ele tem aquela euforia, mas logo em seguida vai lá para o fundo do poço. Vem uma tristeza profunda. Irmãos, isso é quando o homem está fora de Deus. Quando o homem está desconectado de Deus. Quando nós estamos conectados no Senhor, nós recebemos a sua graça. Ó Senhor Jesus. E aí nós somos cheios, irmãos, da paz de Deus. Queria ler com os irmãos o livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Diz assim, eu vou falar mais rápido para mim não perder muito tempo, que o tempo está... Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmão, só tem uma alegria que é, vamos dizer assim, que é plena. Uma alegria que a gente consegue desfrutar plenamente é a alegria no Senhor. Toda alegria fora do Senhor, ela é passageira. E muitas vezes traz consequências terríveis. Pode até dar um certo prazer, uma certa alegria, mas as consequências são danosas. Então, essa alegria é sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. E eu busquei, né, essa palavra moderação. O que significa moderação? É um comportamento, uma característica de alguém que quer evitar os excessos. Moderação é uma característica de alguém que não quer se exceder. Né? Tem até uma propaganda, né? Se for beber, não, beber, mas com moderação, sem excesso. Então aqui diz que a nossa moderação será conhecida diante dos homens. Nós estamos sendo lidos, nós como filhos de Deus, como cristãos, estamos sendo, irmãos, checados todos os dias. Sabia que você está sendo observado? Todos os dias você está sendo observado. Seu comportamento, as suas atitudes. Se você comete algum excesso de raiva, excesso de briga, né? Tudo, paciência, você está sendo observado. Isso dentro da sua casa e fora da sua casa. Lá no seu ambiente de trabalho você está sendo observado. Os homens estão te lendo. Ó Senhor Jesus, o nosso testemunho está sendo pregado. Quer seja ele bom ou negativo, né? Positivo ou negativo. E aí vem a questão da eficácia da nossa pregação. Como é que está a minha eficácia na pregação do Evangelho? As pessoas estão sendo convertidas, às vezes até tenho falado do Senhor, né? Mas será que as pessoas estão crendo? Porque elas, irmãos, mais do que ouvir falar, elas querem ver um viver. Elas querem ver uma prática da palavra na minha pessoa. Aí sim, a palavra que eu falar vai ter peso. Aí elas vão dar crédito ao que eu falo. Então, a nossa moderação, né, está sendo conhecida diante dos homens. Outra coisa, perto está o Senhor.
Né? Se a gente disser assim, mas eu não estou nem aí porque os homens pensam, não estou nem aí porque os homens falam, mas a gente precisa considerar que o Senhor nos conhece. E aqui tem outro detalhe, eu também não posso ser um ator diante dos homens, parecer uma coisa, ser uma fachada, diante das pessoas lá fora eu sou uma fachada, bem bonita, pintado, caiado, e por dentro Deus sabe como é que está o coração. E por dentro Deus sabe como é que está a minha condição. Por isso que ele diz assim, perto está o Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse aqui, irmãos, é o viver normal de um cristão. Não pode habitar no mesmo lugar, no mesmo espaço, fé e ansiedade. Não tem como existirem as duas juntas. Ou você vai estar com fé, ou você vai estar ansioso. Se você estiver ansioso, você não pode dizer que está com fé. Entenderam? Então, nós precisamos hoje exercitar a nossa fé para sair fora de toda ansiedade. O que que o mundo hoje, a nossa mente, o inimigo usa nosso velho homem para nos preencher? De ansiedade. Quer nos colocar coisas que nem aconteceram ainda e a gente já está ali preocupado, ansioso, já está sofrendo antecipadamente. Nem chegou ainda, mas você já está ali sofrendo, passando, porque a ansiedade tomou conta. E nós precisamos hoje, irmãos, perceber que o nosso viver como cristão deve ser um viver de fé, exercitando a fé. Diz assim em Romanos, o meu justo viverá por fé. Ó Senhor Jesus, a maneira da gente ser liberto da ansiedade, irmãos, é exercitar a fé. De manhã cedo, você tem muita coisa que espera durante o dia, né? Você acorda de manhã, às vezes nem dorme, com tanta coisa na cabeça que vai enfrentar no dia seguinte. Se você não tiver cuidado, se você não exercitar a fé, a sua ansiedade vai corroer você, vai consumir você, vai fazer você até ficar doente, vai fazer a sua alma ficar doente até seu corpo. Você não quer nem se levantar da cama de manhã cedo. Você queria mesmo era sumir em algumas situações. Mas quando nós exercitamos a fé para crer no Senhor e colocar o Senhor à frente de todas as coisas, irmãos, aí tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando de manhã a gente aprende essa lição e deixa o Senhor à frente, irmão, você pode se levantar, você vai para a luta, quando você pensa que vai lutar, o Senhor já venceu tudo por você. Você só vai receber a resposta, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós estamos conectados em Deus, irmãos, nós podemos desfrutar dessa graça e dessa paz, que excede todo entendimento. Você nem entende, terminou o dia, você pensou que ia ser destruído naquele dia. Você não saberia nem se estava de pé no final daquele dia. Mas quando você passou o dia, você diz assim, peraí, eu não morri não? Eu sobrevivi? Você nem entende como é que passaram aquela situação, aquelas situações, e você não teve um infarto. Você não morreu do coração. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guardou. Mas é necessário, irmão, nós estarmos conectados em Deus. E aí o irmão, na leitura dessa semana, ele traz um exemplo maravilhoso, é um eletrodoméstico. E eu vou dar exemplo da nossa betoneira lá da construção. A betoneira é aquela máquina assim, que parece um tambor, uma boca aberta, ligada no motor, que ela mistura areia, brita e cimento e água para fazer o concreto. E é um motor potente para misturar tudo isso lá dentro. Mas teve um dia que os pedreiros tiveram que usar foi o braço.
Sabe por quê? Porque não tinha energia. A máquina estava lá, o equipamento estava lá, o motor estava adequado, perfeito, mas não estava conectado. Perdeu a conexão com a energia. Não funcionou nada. Irmãos, essa comparação é incrível quando a gente compara a nossa vida espiritual. O próprio Deus triuno habita dentro do nosso espírito. Só que às vezes a gente está tão desligado de Deus, está tão envolvido com as outras coisas, que a gente perde, irmãos, a capacidade de usar esse poder. A gente está desconectado do Senhor, não tem como, né, funcionar adequadamente como filho de Deus, exercer a autoridade que é do Filho de Deus que está dentro de nós. E aí a gente é derrotado, muitas vezes envergonhado. Está lá a máquina zona poderosa, o instrumento de Deus, mas desconectado, mas fora da presença do Senhor. Irmãos, fora da presença do Senhor, nós não podemos desfrutar da graça e da paz. Vivemos e andamos igualzinho os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, alheios às promessas de Deus. Mas nós já temos, irmão, dentro do nosso espírito, nós temos a chave, nós temos o interruptor, o botão que nos liga ao Deus triuno. Oh, Senhor Jesus! Quando eu invoco o nome do Senhor, irmãos, eu me reconecto com Deus. Eu me ligo novamente ao Deus triuno. Eu volto à presença do meu Senhor. Porque a palavra de Deus garante que ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não foi homem que falou isso aí. O próprio Deus deixou registrado na Bíblia. Que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, a maneira de nós estarmos constantemente conectados a esse Deus, ligados nessa energia, é invocando o nome do Senhor. Aí nós vamos desfrutar da graça e da paz de Deus. Oh, Senhor Jesus. Vamos voltar para 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Graças ao Senhor, irmãos, nós estamos na maravilhosa vida da igreja. Nesse ambiente, nesse casulo, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Pouco ou muito, a vida de Deus está se mesclando, está sendo dispensada para dentro de nós. O quanto eu permito, é o quanto que essa vida vai me ocupar, vai me preencher. Então, todos os dias, irmãos, é um exercício, é um exercitar. Todos os dias eu preciso viver a vida prática da igreja. Nós não vivemos religião, pelo menos não devemos viver. O que é religião, irmãos? Religião é ter uma aparência de adorador de Deus. Final de semana, eu estou bonitinho lá no local de reuniões, orando, em voz alta, mas durante a semana eu estou desconectado de Deus. Isso é religião. Irmãos, a vida prática da igreja é o viver diário. É um viver de busca. Não é que a gente já se tornou, não é que a gente já se tornou plenamente vencedor, nós somos os super capazes. Não, nós somos os fracos. Nós somos os que dependem do Senhor. Nós somos conta de viver em nós mesmos. E isso é o viver normal da igreja. Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece? A fé cresce. E o amor vai aumentando. Nós não podemos dizer que amamos os homens. Pelo menos eu não consigo. Mas esse amor está aumentando. A vida de Deus está crescendo em mim. E esse amor de Deus vai aumentando em nós. A ponto, vai chegar ao ponto de nós orarmos para aqueles que nos perseguem. Essa é a promessa de Deus.
que a vida dele vai crescer tanto em nós, o amor dele vai ser expandido. O amor dele vai ser expresso no nosso viver diário. Mas aqui, como a igreja, aos Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, a fé deles, irmãos, esse processo é algo progressivo. É dia após dia. Todos os dias nós estamos sendo trabalhados nesse processo. Na vida da igreja, nós estamos guardados, é como uma lagarta e isso é a condição de um filho maduro. Aquele que assume a responsabilidade de edificar a casa de Deus, de completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Isso é, irmãos, o anelo, é o desejo de um filho que quer crescer em vida. É assumir responsabilidade. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser esses hoje que não estão satisfeitos simplesmente com a condição de filho. Ah, já sou crente agora. Infelizmente, a grande maioria dos filhos de Deus não conhece esse evangelho do reino. Não sabem de que na era vindoura, né, primeiro vai haver um julgamento, nós vamos falar daqui a pouco sobre o julgamento, e que na era vindoura nós receberemos um galardão ou uma disciplina. Infelizmente, a grande maioria dos filhos de Deus não sabem disso. Não conhecem essa palavra. E aí, estão na terra, se tornaram filhos de Deus, mas estão satisfeitos. Esperando Jesus voltar, pensando que serão todos arrebatados para viver numa cidade de ouro no céu. Habitar na casa de ouro no céu. Então, a gente precisa hoje, né, amadurecer para assumir essa responsabilidade diante do Senhor. Perceber que é necessário, né, esse sofrimento, irmãos, completar o que resta das aflições de Cristo em favor do seu povo, não é fácil, é algo sobrenatural. É algo espiritual. Não é porque eu estou sofrendo porque, eu vou dar um exemplo prático, eu fiz uma coisa errada, e aí veio o castigo, e aí eu estou dizendo, agora, tá vendo, eu estou crescendo em vida, estou sofrendo tanto. Não é esse tipo de sofrimento que leva a gente a crescer em vida. Esse sofrimento talvez até te ajudar a ir mais para a presença do Senhor, para se arrepender mais, tal, coopera, né? Mas o sofrimento que traz o crescimento de vida, que produz em nós, né, filho maduro, filho herdeiro, é aquele sofrimento que é em prol do seu corpo, que é em prol da igreja, do amadurecimento dos irmãos. É aquele versículo que fala assim, chorar com os que choram, né, e sorrir com os, se alegrar com os que se alegram. Então, é essa maneira de viver a vida da igreja, a vida prática da igreja, irmãos, que nos livra de um viver religioso, um viver de culto, né? Ah, eu vou para o culto. Porque ir para o culto é muito bom, irmão. Está tudo preparado, vou ouvir uma palavra, você apacentado. É maravilhoso ir para o culto. Mas o nosso culto, nossa reunião precisa ser como uma figura de um banquete. As nossas reuniões precisam ser como uma grande festa de um banquete. Aí eu preciso checar onde eu estou contribuindo para esse banquete. Ah, o banquete foi bom, hoje foi desfrutável. Tinha lá várias comidas. Mas aí não pode ser só o que os outros levaram. Eu preciso aprender, diante do meu Senhor, a também oferecer, contribuir para esse banquete ser bom. Né? E trazendo para nós, traduzindo assim, quando eu tenho orado pela reunião, quando eu tenho colaborado para que a reunião seja realmente desfrutável. Senhor Jesus, nós temos, irmãos, vários serviços na igreja, vários e vários serviços. Né? Nós podemos simplesmente só desfrutar desses serviços, ou nós podemos sofrer promovendo esse serviço. Né? O grupo, né? O Instituto Vida para Todos,
o pessoal da projeção, os irmãos da música, né? Todos os serviços, os irmãos que limparam o local de reuniões. São serviços, irmãos, que alguém se doou, alguém se sacrificou para que a reunião pudesse acontecer. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ser esses que almejam crescer em vida. A base do viver cristão é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança na esperança. São esses três, esse tripé que sustenta a nossa vida cristã. Se faltar qualquer um desses três, a tendência é a gente ficar desequilibrado, bambeando na fé. Então, nós precisamos ter esse tripé para que a nossa vida cristã seja sólida, seja equilibrada. Obra da fé, labor de amor e perseverança da esperança. A perseverança da esperança é algo do futuro, né? Algo que nós esperamos, é a volta do Senhor, que nós seremos recompensados, né? Pela fé, nós cremos, que nós seremos arrebatados com o Senhor e reinaremos com Ele os 1000 anos. Isso é esperança, né? A perseverança na esperança do futuro. Mas a obra de fé e o labor de amor é agora, no presente, é no viver diário. Eu preciso estar experimentando essa obra de fé e esse labor de amor. Se não tivermos isso no nosso viver diário, né, eu sinto que às vezes nós podemos estar nos enganando nós mesmos, sendo só ouvintes da palavra e não praticantes, e não aqueles que vivem o Evangelho. Ó Senhor Jesus, a fé precisa ser exercitada cada vez mais, dia após dia, irmãos, né? Se em determinada situação nós somos como os discípulos que estavam no barco, e o Senhor começou a tempestade, e o barco dava de um lado, dava do outro, querendo virar, e os discípulos clamaram ao Senhor, o Senhor levantou porque estava dormindo, e disse assim: homens de pequena fé, por que sois tão tímidos? Homens de pequena fé. Nós não podemos ser sempre esses homens de pequena fé. Nós precisamos exercitar nossa fé, irmãos, para cada dia mais crer e tomar posse das promessas de Deus. E o labor de amor. Labor de amor, irmãos, é aquele versículo de Mateus 24, 45. Quem é o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim, cuidando, alimentando os conservos, sendo um pastor e uma pastora de alguém. É dessa forma, irmãos, que o Senhor precisa nos encontrar quando Ele voltar. Ó Senhor Jesus. Por isso nós precisamos tanto desse tripé, né? E fala aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A igreja em Tessalônica se tornou uma referência, um modelo das demais igrejas. Nós precisamos, irmãos, almejar ser referência, não para o nosso orgulho, não para que a gente seja, né, alguém venha nos elogiar, não. Mas é porque hoje há uma carência, mesmo no meio do povo de Deus, mesmo no meio do povo cristão, há uma carência de pessoas corretas. É incrível como os cristãos têm uma má fama com respeito a pagamento. Não sei se já tiveram alguma experiência desse tipo. Mas é incrível como as pessoas têm essa visão, essa impressão de que são mal pagadores. Você vai no comércio, não, eu sou crente. Ah, meu filho, a minha conta é a lista aqui, ó, só dos que se diz que são crentes. Então nós precisamos hoje, irmãos, ser esses irmãos que têm um comportamento, que têm uma conduta irrepreensível, não por nós mesmos, mas por meio de exercitar a fé, por meio de, né, o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus hoje que nós devemos escutar. Justiça. Justiça para quem? Para mim mesmo. Não é justiça para os outros, não. É justiça para mim mesmo. Eu tenho que buscar, né, esmurrar o meu corpo para que eu seja justo. Justiça, paz. Paz com todos. No que depender de vós, tenha paz com todos. Absolva. Cinco 10, 1 Coríntios 5:10. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E cada um vai ser julgado pelo bem ou mal que fez por meio do corpo. Mas o nosso julgamento já começou. Eu quero ler aqui em 1 Pedro. Senhor Jesus. 1 Pedro. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aqui está dizendo que tem um fogo, né? Eu não sei qual é a sua tribulação. Que de uma coisa eu tenho certeza, que você está passando por dificuldades. Seja ela na área que for. Mas todos nós estamos passando por alguns desafios, alguns problemas, algumas tribulações. Isso é o fogo estranho, destinado a provar-vos. Esse fogo, irmão, vem provar a nossa fé. Até onde nós conseguimos ser fiel ao Senhor? Até que ponto essa fé nós já conseguimos viver por fé? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: nisso exultais. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aqui ele está dizendo assim, ó, na hora da tribulação, na hora dos desafios que você está enfrentando, não fique triste, não. Não se descabele, não se desespere. Está normal, está dentro do projeto de Deus para a nossa vida. Aquela situação, aquilo que você está enfrentando é necessário para nos fazer confiar mais no Senhor, para nos levar mais a exercitar nossa fé, para provar o que está no nosso coração, se guardarias ou não, como diz lá em Êxodo, se guardarias ou não os mandamentos de Deus. Porque quando vem uma situação, irmão, se nós não exercitarmos a nossa fé, a gente quer correr como um doido, né? Sair lá arrancando os cabelos da cabeça. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando a gente crê na promessa de Deus, né? Paulo fala assim, como é que ele fala? Não estranheis aqui os sofrimentos que nos sobrevieram na Ásia, que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, para que não confiássemos mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que nós cremos, irmãos, esse Deus, esse Senhor, Ele traz à existência as coisas que não existem e ressuscita os mortos. Mesmo que você está achando que a sua situação é intransponível, você não consegue passar, chegou agora no seu limite,
Acabou. Aí Deus do céu fala assim, agora está do jeito que eu quero. Agora eu vou lhe mostrar quem é Deus, quem eu sou. Muitas vezes Deus precisa tirar o chão debaixo dos nossos pés. A gente é tão forte no nosso natural, que enquanto eu tiver base, enquanto a minha vida natural tiver ainda onde eu me apoiar, eu vou lutar para tentar por mim mesmo sair daquela situação. Aí muitas vezes é necessário Deus ir lá, permitir uma situação para tirar o chão. Ele tira o chão debaixo dos pés. Aí nós só temos uma saída: recorrer ao Senhor. Só temos uma garantia: se apegar com o Senhor. A âncora da nossa alma, bem firme. Né? Colocar nossa confiança e depositar nossa esperança nele. É dessa forma, irmãos, que o Senhor precisa nos encontrar. Todo dia almejando, né? Exercitar a fé dessa forma, crer que o Senhor faz tudo. Não é o seu trabalho, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência que garante o seu sustento. É a misericórdia do Senhor. Porque senão baixa um vírus para acabar com você. Não é nem um ser vivo, vírus não é nem ser vivo. Mas basta Deus permitir que aquilo lhe contamine, você não sabe nem se sai do leito. Então, irmãos, é a misericórdia do Senhor que faz todos os dias nós nos levantarmos, nós abrirmos os nossos olhos. Por isso, irmãos, nós precisamos todos os dias aprender, abrir o olho, colocar nossa vida diante do altar, invocar o nome do Senhor. Antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, colocando todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos, irmãos, ser esse. Aí, continuando aqui em 1 Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O nosso julgamento, irmãos, como nós vimos lá em 1 Pedro 4, é o fogo estranho, já está vindo o fogo, nós já estamos sendo provados, a nossa fé está constantemente sendo provada. Nós estamos no casulo e constantemente a nossa mente quer fazer a gente pensar, eu vou desistir, não é para mim, esse negócio de reino aí é muito difícil, negócio de reinar com o Senhor, de crescer em vida não é para mim não. Venha ao mundo com as suas dardos inflamados, querendo contaminar nossa mente, querendo fazer com que a gente deserte, saia do exército de Deus, fazer com que a gente pense assim, como que o inimigo coloca na nossa mente. É o que esse irmão está pensando, que eu tenho tempo, e me responsabilizar por não servir. Esse irmão não me conhece, não sabe como é a minha vida, ele não sabe como é meu tempo, eu não tenho tempo nem para respirar. O inimigo fica colocando dessa forma, irmão, para a gente não se comprometer com as coisas de Deus. Para a gente não se comprometer, sabe com o quê? Com os problemas dos outros. Porque, irmão, pregar o evangelho traz problemas. Porque vem irmãos cheios de problemas, carregados, muitos vêm assim com a mala. Vem com a mala nas costas. Aí você, né, como pastora, você tem que ajudá-lo. Aí você tem que levar ele a exercitar o Espírito, levar ele a crer no Senhor, crer nas promessas de Deus. Aí você pensa assim, mas rapaz, eu estou cheio de problema, como é que eu vou arrumar mais um do meu lado? Mas, irmãos, esse é o desafio para os vencedores. Isso é ser considerado digno do chamamento do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mesmo passando por nossas dificuldades, os nossos desafios, nós ainda somos aqueles que precisam trazer o Senhor de volta. Precisam pregar o Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Essa é a nossa função, a nossa comissão. Continuando. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, a nossa fé está sendo confirmada. Ela está sendo provada, ela está sendo aprovada ou reprovada. E Pedro aqui foi usado pelo Senhor para dizer assim, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Ou seja,
vem uma situação, se eu não aproveito aquilo para deixar a fé crescer em mim, para aprender a lutar com as armas de Deus, para aprender a ser vencedor usando a fé, essa situação vai voltar. Será necessária outra situação, porque nós não aprendemos. É como um aluno, passou o ano todo estudando, estudou, várias oportunidades, conhecimento e tal, chega o dia da prova. Não se deu bem, alguns vão para a recuperação, mas tem uns que já vão direto para repetir o ano. Eu não sei qual é a sua situação. Às vezes nós ficamos em recuperação. Vem determinada situação e o Senhor não consegue, né? não nos encontra vencedores. A gente retrocede. A gente dá um passo para trás na fé. Em vez de a gente avançar, confiando no Senhor, se firmando cada vez mais no Senhor, a gente dá aquele passo e recua. E aí o inimigo encontra, né, o segredo para bater em nós. Porque quando ele desfere um golpe, se a gente não usar a fé, irmãos, para crer mais no Senhor, eu lembro muito de Moisés e Arão, quando o povo se rebelava, o povo de Israel queria matar aqueles dois homens, porque tinha levado a eles, não tinha água para beber, e aí o povo se rebelava contra eles dois, queriam pegar eles dois para dar um ataque. Aí a Bíblia diz sempre que Moisés e Arão adoraram ao Senhor. Eles colocavam o joelho no chão, plantavam o rosto na terra e adoravam ao Senhor. Eles aprenderam a vencer usando a fé. Nós estamos, irmão, nesse processo hoje. Aprender a vencer as coisas por meio da fé. A vencer as tribulações baseado na perseverança da esperança. Uma vez eu cheguei na casa do irmão e ele estava desesperado. Tinha acontecido uma situação e a situação tinha virado e ele estava sem saber o que fazer. Aí eu cheguei lá bem na hora. Eu falei, calma, irmão, está tudo normal. Não tem nada fora da mão soberana de Deus. Está tudo tranquilo, se acalme, vamos invocar o Senhor, vamos orar. E aí naquele momento ele conseguiu perceber que o bicho não era tão feio como ele estava achando. O monstro não era tão grande como se ele quisesse naquela hora morrer. Às vezes, irmãos, o inimigo faz com que a gente pense que as tribulações são maiores. Mas aquele que está em nós é muito maior do que está no mundo. Ele é muito mais poderoso do que nos fazer ultrapassar os nossos desafios. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos exultar diante das tribulações para exercitar a fé. Eu lembro do irmão que estava passando por uma tribulação terrível, não sabia nem se escapava de uma situação de risco de morte, de doença. E aí ele lembrou, aí o Senhor falou bem no ouvido dele assim, louco. E aí ele no leito lá, no hospital, os médicos cuidando dele, tentando ver o que estava acontecendo com ele, ele estava sofrendo um infarto. E aí começou a cantar um hino. Ele falou até o hino, agora eu não lembro mais qual que era, mas começou a cantar um hino. E a enfermeira, que é parente, casada com um primo desse irmão, depois falou, né? Rapaz, do nada assim, ele começou a cantar. Os médicos lá cuidando, metendo injeção na veia, e ele começou a cantar. E depois ele deu testemunho, né? Que quando começou a louvar, veio uma paz que ele não entendeu mais. Ele estava achando que ia morrer, né? E agora, o que vai ser da minha família, da esposa, dos filhos, tá? Pensando que ia morrer. Quando começou a louvar, veio uma paz. E ele começou a desfrutar dessa paz. E se acalmou. Não teve mais, né? O médico olhou lá, tinha sido realmente um princípio de infarto, fez cateterismo, fez angioplastia, mas agora está em casa. Falou que o que livrou ele, o que salvou ele foi o louvor. Então, diante da tribulação, irmão, diante da situação, vamos aprender a louvar o Senhor. Vamos fazer como Moisés e Arão, adorar o Senhor. Diante da situação, adore o Senhor. Aí a gente dá um recado bem claro para o nosso inimigo. A gente dá um recado bem claro para o nosso inimigo, igual os 3 amigos de Daniel disseram. Porque o rei Nabucodonosor falou assim, ó, vocês não vão adorar não a estátua?
Se não adorar, vai dentro para a fornalha de fogo. Aí eles têm falado assim, ó rei, é o seguinte, se Deus vai nos livrar ou não vai nos livrar, nós não sabemos. Mas que adorar essa estátua aí, ó, de jeito nenhum. Irmãos, isso é adorar o Senhor diante das dificuldades, diante dos desafios. E a gente vai ter a nossa fé crescida e aprovada diante das situações. Senhor Jesus, dignos do reino. Irmãos, uma coisa é ser digno do chamamento. Nós, graças ao Senhor pela sua infinita misericórdia, nós já fomos chamados pelo Senhor. Nós aceitamos o convite do Senhor para nos tornarmos, recebemos o poder de sermos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Somos filhos, somos dignos do seu chamamento, mas agora nós precisamos ser encontrados dignos do seu reino. Está em 2 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Sabe por que o Senhor permite situações na nossa vida? Sabe por que o Senhor permite tribulação, desafio? Irmãos, é porque Ele quer nos aprovar. Um vencedor só pode se tornar vencedor alguém que passa por lutas. Alguém que nunca lutou, esse nunca vai ser considerado vencedor. Só é vencedor aquele que passa por lutas. Por isso que o Senhor permite na nossa vida desafios. O Senhor permite para nós provas, para que a nossa fé seja aprovada e nós nos tornemos os vencedores. Então nós somos considerados dignos do reino de Deus. Nós estamos no processo, irmãos, de sermos achados, encontrados fazendo assim. Bem-aventurados esse servo, quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim. Confiará a ele todos os seus bens. Então nós estamos agora no processo, irmãos, de sermos achados dignos do reino. Filhos de Deus, há uma grande multidão de filhos de Deus na terra hoje. Milhões e milhões de filhos de Deus. Pessoas que creram no Senhor, que foram regeneradas verdadeiramente no seu espírito. Muitos e muitos. Mas quantos estão sendo encontrados dignos do reino de Deus? Porque reinar, irmãos, todo mundo quer. Todo mundo quer reinar. Mas quantos querem passar pelo juízo? Quantos querem passar pelas provas? Sem primícia e azeitona, óleo não dará. Se não se comprimir a uva, vinho não destilará. Então nós estamos sendo provados, irmão, porque o nosso velho homem ainda é muito forte. Por que o Senhor precisa nos provar? Para fazer com que a gente não confie mais na nossa carne, para que a gente não confie mais na nossa capacidade, para que a gente deposite toda a confiança e toda a esperança no nosso Deus. Ó Senhor Jesus, haverá o julgamento dos incrédulos, que é o grande trono branco, lá em Apocalipse capítulo 20. Todos serão julgados, todos os seres vivos, todos os seres humanos serão julgados, vivos e mortos, prestarão contas. Aqueles que forem encontrados escritos no livro da vida, esses participarão de um juízo, de um julgamento, que é diante do tribunal de Cristo, lá em Coríntios capítulo 5. E aqueles que não aceitarem, aqueles que não quiserem, que não receberem a luz, que não foram salvos, que rejeitaram a salvação de Deus, esses vão participar de um julgamento chamado Grande Trono Branco. Esses serão condenados e serão lançados no lago de fogo, destinado a Satanás, os anjos caídos e o falso profeta e o anticristo. Então nós precisamos estar claros, irmãos, disso, que o julgamento é necessário e vai começar pelos de casa. Vou, para finalizar, 1 Pedro 4. Versículo 17.
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o destino, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, o julgamento, irmãos, começa por nós, pelos de casa. Deus está julgando os seus filhos hoje. Quem é encontrado, quem for achado digno do reino, vai receber um galardão. Aqueles que passaram a vida sem discernir, vivendo para si mesmo, não assumindo responsabilidade, não crescendo em vida, pelo menos não querendo, simplesmente tendo uma vida acomodada, despreocupadamente, não será achado digno do reino. E aí vai haver um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, que a Bíblia chama de as trevas exteriores. É um lugar separado da glória. Esses irmãos não vão perder a salvação. Esses irmãos, eles vão ficar separados por um tempo da glória do Senhor. Haverá um lugar de disciplina onde esses irmãos serão aperfeiçoados. Serão, é como se fosse uma fruta que não aproveitou o tempo normal para amadurecer. Aí é necessário colher essa fruta antes, colocar no carbureto. Um lugar abafado, quente, e ainda bota um produto lá, uma substância para amadurecer forçadamente. Isso é um lugar chamado trevas exteriores. É o lugar onde Deus vai colocar carbureto para amadurecer os filhos de Deus que não aproveitaram o tempo, que não aproveitaram a vida da igreja. Todos nós temos hoje, irmãos, o mesmo tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Se alguém tem mais aí, me fala que eu vou reclamar. Porque todos nós temos 24 horas por dia. O que nós fazemos com esse tempo é aí onde está a questão de sermos encontrados dignos ou não do reino. Aonde eu tenho investido esse tempo? Aonde eu tenho colocado esse tempo que o Senhor me deu? É aí que está a grande diferença. Porque Deus não é injusto, irmãos. Se tem alguns que estão se dedicando, né, se doando, se sacrificando por causa da edificação do corpo de Cristo, e outros não estão nem aí. Vamos deitar na rede, esperar o Senhor Jesus. Quando Ele vier, você arrebatar. Deus seria injusto se tratasse os dois da mesma forma. Se pegasse essas duas pessoas e desse o mesmo tratamento, é injusto. Então nós precisamos hoje, irmãos, graças a Deus que a palavra vem nos advertir. Deus não tem interesse em enganar ninguém. Vede que ninguém vos engane. Nós estamos aqui, irmãos, para falar a pura palavra de Deus. Nós não estamos interessados se vai vir multidão, se eu vou falar com uma plateia. Não, o que eu quero aqui irmãos, a seriedade da pura palavra de Deus. Deus hoje está interessado em falar para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Se alguém tem ouvido, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Todos têm ouvidos, eu creio que todos têm, né? Mas quantos estão dando atenção a essa pura palavra de Deus? Ao falar do reino, ao falar do negar-se a si mesmo, já pensou que negócio é esse? Agora eu vou para a reunião e o irmão vem dizer que eu tenho que sofrer. Mas não sou eu que digo, é a palavra, é por meio de muito sofrimento que nos importa entrar no reino. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus, não existe atalho. Então, eu vou pular um bocado de coisa aqui. Mateus 7, o tempo já terminou. Mateus 7, 13 e 14. Eu vou só citar, então, porque para não me alongar muito. Diz que entrai pela porta estreita. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Não haverá atalhos, irmãos, por reino. Não haverá, né? Eu vou enganar os irmãos aqui, em vez de assumir responsabilidade, eu vou sumir. Não haverá, né? O tratamento de Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus quer saber, checar como é que está o nosso coração com as coisas do Senhor.
Ó Senhor Jesus. E o julgamento já começou, irmãos. Deus já começou a nos julgar. Essas situações que nos sobrevêm, Romanos 8:28. Nunca esqueça esse versículo. Nunca esqueça esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o Deus. Ah, mas o meu patrão, aquele chato, aquele insuportável coopera. Ele coopera. Coopera para fazer você negar a vida da alma, coopera para você orar mais por ele, para você exercitar mais a sua fé. Então, irmãos, nós precisamos hoje perceber que nós estamos no casulo, sendo preparados, né? Tendo a nossa fé acrescentada. E a fé vem, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra. Não tem outra maneira de receber, de ter a nossa fé fortalecida, se não for por meio da palavra. Quer ter mais fé? Leia a palavra. Busque a palavra. Senhor Jesus. Ruth vai projetar umas imagens, né, que foram divulgadas, está no Alimento Diário. Está no Alimento Diário essas imagens. A Ruth vai projetar aqui na tela. Do transporte, a fé objetiva. A fé objetiva, irmãos, é isso aqui, ó, é tudo que Deus fez, é toda a obra de Deus, é o conteúdo do Evangelho. É a fé objetiva. Esse aí é o tripé da vida espiritual, da vida cristã. Obra de fé, labor de amor, perseverança na esperança. Próximo, Ruth. Aqui, ó, a fé objetiva que é o conteúdo do Novo Testamento, do Evangelho, sendo transportada para dentro do homem tripartido, que é o homem tripartido, espírito, alma e corpo. Então, quando nós ouvimos a palavra, a fé objetiva é transportada para dentro de nós. Se torna a nossa fé subjetiva. Essa fé está sendo trabalhada e a maneira de essa fé ser acrescentada aqui é eu usar o transporte. É eu usar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da fé. Então eu preciso ouvir a palavra, pegar com a palavra para que essa fé se torne a minha realidade. Aí ela começa a ser plantada aqui como uma semente. Próximo, Ruth. Meu espírito foi saturado por essa fé e começa a alcançar também as partes da minha alma. O meu comportamento começa a ser mudado. Irmãos, o trabalhar de Deus não é de fora para dentro. Não é eu agora ser santo por fora, ser uma bela fachada e por dentro tudo podre. Não, é o contrário. Deus trabalha de dentro para fora, do nosso coração. E aí de dentro ele começa a mudar nossos hábitos, nossos gostos, o nosso comportamento vai sendo mudado. A nossa alma começa a ser influenciada por essa fé, pela fé subjetiva. Se torna a nossa fé agora. E o último slide, a plena filiação. A alma totalmente saturada da fé. Nós não conseguimos mais dar um passo sem consultar o Senhor. Tudo que formos fazer, coloca o Senhor em primeiro lugar. Isso a fé se tornou a nossa constituição. A palavra de Deus nós conseguimos viver e expressar. E aí o último estágio, que é a glorificação, será quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, o nosso corpo será glorificado. Então nós estamos nesse processo aqui, irmãos. Ó, a fé sendo acrescentada e a fé objetiva se tornando a nossa fé subjetiva. Uma fé vivida em nós, sendo manifestada no nosso viver diário. E o último slide, esse é o processo. Nós somos como essa borboleta, que foi, né, a lagarta que foi colocada no casulo. Todos nós vivíamos desgarrados da vontade de Deus, como incrédulos, vivíamos igualzinho a pessoa do mundo, buscando alegria, buscando prazeres do mundo, buscando satisfação naquilo que não é real. Mas um dia fomos dignos do chamamento do Senhor. Aceitamos o convite do Senhor para entrar no casulo, na vida da igreja. E agora, nesse processo, a vida de Deus está crescendo em nós. A vida de Deus está sendo acrescentada. Cada vez que eu vou na palavra, cada vez que eu tenho comunhão com os irmãos, cada vez que eu exercito o meu espírito, exercito a minha fé, mais da vida e da natureza de Deus está sendo acrescentada em mim. Até o dia em que essa vida vai se manifestar como algo pleno, belo. E quando eu entrei aqui, eu era uma lagarta feia, que causava medo nas pessoas. Muitas vezes até feria as pessoas.
Mas por eu aceitar o processo, por eu entrar nesse casulo e aceitar o processo de Deus, um dia eu serei algo que as pessoas vão ter prazer. Vão querer até, né, pegar na mão. Uma linda, né, borboleta. Algo que é belo e faz as pessoas até querer tirar foto. Então esse é o processo que nós estamos passando, nós estamos envolvidos hoje. E eu e você precisam, irmãos, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mesmo enfrentando o desafio, a tribulação, nós precisamos contemplar e perseverar na esperança da volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde no nosso coração, que nós continuemos nesse casulo, na vida da igreja. Não sejamos como aquele filho pródigo, que quer ainda dar voltas no mundo, que quer ainda experimentar os prazeres lá do mundo. Não, vamos estar comprometidos, irmãos, com a obra da fé. Vamos estar comprometidos com o labor de amor, que é a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Jesus é o Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Queria finalizar, irmãos, orando. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor Jesus, obrigado pelo seu chamamento. Seu dia a dia que trabalha em nós. Dia a dia nos dê sede e fome da tua palavra. E mais da fé seja acrescentado em nós. Que essa fé objetiva, Senhor, se torne a nossa fé subjetiva. Que a tua palavra possa ser vivida no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus, ainda, Senhor, declaramos, confessamos que não temos força, confessamos que nós não somos capazes, por isso nós precisamos do Senhor. O Senhor nos ajuda a nos conectar todos os dias. Senhor, para experimentarmos, Senhor, da graça e da paz que vem do nosso Deus. Abençoa cada um de nós nessa noite. Abençoa os irmãos que também estão em casa. Senhor, que a tua vida possa crescer em nós, a ponto de nos tornarmos dignos do teu reino. Ó Senhor Jesus, Senhor, se dispense mais para cada um de nós. Abençoa-nos ainda nessa noite. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus.